No ar mais um episódio do Lei em Pauta e hoje a gente vai discutir direito previdenciário, esse tema tão importante para nossa sociedade, e para isso a gente está recebendo hoje Giovana Castilho. Giovana, muito obrigado pela sua participação. Tenho a honra de falar que você é minha amiga de longa data e trazer você aqui é muito especial para mim. Giovana, que é vice-presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Rio Preto e é especialista dentro dessa área de atuação. Giovana, conta pra gente como que é estar aqui no Lei em Pauta hoje. É um prazer estar aqui, boa tarde a todos, obrigada pelo convite, é uma honra. Bom, a minha trajetória no direito previdenciário começou em 2008, quando eu ainda estava cursando o segundo ano da faculdade de Direito. Eu entrei num escritório como estagiária, num escritório grande, especialista no tema. Então, lá eu tive a oportunidade de conhecer o dia a dia do atendimento ao público, do segurado, do INSS, ter mais contato com essa área e me especializar dentro desse tema, né? Então, depois que eu me formei, eu fiz pós-graduação, especializações e vários cursos para realmente atuar como especialista nessa área do direito previdenciário. Que legal, né? E já 12 anos, né, de formada? Há 12 anos formada atuando em direito previdenciário. E o direito previdenciário, ele engloba todo o Brasil, todo cidadão, todo brasileiro. Em algum momento a gente vai precisar lidar com essa circunstância. Com certeza. O direito previdenciário, ele é um direito público, ele é um direito que visa assegurar e garantir o acesso do cidadão, né, dos segurados, dos seus dependentes, ao sistema da Seguridade Social. E as pessoas estão mais acostumadas com a Previdência, né, que é um ramo da Seguridade Social. Quando a gente fala de direito previdenciário, a gente está falando de INSS, é isso, né? De uma forma mais fácil e entendível às pessoas. O regime geral é o regime do INSS. Existem os regimes próprios, né, que são para servidores, mas em linhas gerais, a Previdência Social, ela é do regime geral, do INSS. Legal. Giovana, conta pra gente como que a previdência social, né, o direito previdenciário surge quando no Brasil a gente começa a ter essa movimentação para a criação desse sistema. Faz muito, muito tempo que isso foi criado, foi com a lei Eloy Chaves, que visava garantir os benefícios e os acessos previdenciários, um conjunto, vamos dizer assim, né? Ainda não era a Previdência Social, mas era um conjunto de seguros, vamos dizer assim, para trabalhadores em ferrovias. Então, Eloy Chaves, ele começou com esse movimento no Brasil e depois disso várias outras categorias foram se organizando para realmente ter essa garantia de uma previdência, tanto para o segurado, contribuinte, quanto para os seus dependentes. Hoje, quando a gente fala da aposentadoria, a gente está falando de quanto tempo de trabalho, até mesmo os tetos desses salários para essa pessoa. Legal isso, Yuri. Sempre a gente tem que ter em mente que os benefícios do INSS, eles giram na faixa de um salário mínimo. Então, benefício previdenciário puro não pode ser menor do que um salário mínimo. E ele vai até o teto da Previdência, que hoje é mais ou menos R$ 7.700. Então, ninguém dentro da Previdência recebe menos do que um salário mínimo e não recebe mais do que o teto previdenciário. Existem algumas exceções, mas em linhas gerais, dentro dessa faixa. R$ 7.700 é o máximo, seria isso? É o máximo, 7.700 e pouquinho. Entendi. E quanto tempo de contribuição? Sei que existem diferenças para homens e mulheres, né? Isso. Depois da reforma da Previdência, em linhas gerais, a regra da aposentadoria para homem precisa de 20 anos de contribuição e 65 anos de idade. E para a mulher, tem que ter 15 anos de contribuição e 62 anos de idade. Essa ficou como sendo a regra geral. Mas existem algumas regras de transição para as pessoas que estavam próximas a se aposentar ou aquelas que já estavam dentro do sistema contribuindo antes da reforma. Então, vai depender do tipo de aposentadoria que essa pessoa tem direito. Com certeza. Depois a gente vai entrar mais nesse tema da reforma previdenciária, que mudou muita coisa, Bastante. reajustou, trouxe um outro panorama e
confundiu um pouco a mente das pessoas, até mesmo dos advogados? Bastante. Essa reforma, ela veio, assim, como uma avalanche, porque teve muita modificação, as modificações foram bastante severas. Então, a principal mudança foi que estabeleceu uma idade mínima para acesso à aposentadoria. Então, só aí as pessoas já perdem muita coisa, né? Porque ainda precisa alcançar o requisito da idade além do tempo de contribuição. Então, é muita mudança, o direito previdenciário é super dinâmico, então, além das leis que regulamentam, tem as decisões das justiças, né, da federal, da estadual, que regulamentam, que dão diretrizes também quanto a entendimentos do judiciário, então, bastante coisa para mudar. A gente fala que o previdenciário a gente dorme com uma lei e acorda com outra, então tem que estar sempre em constante atualização. Antes de a gente entender o processo, até a aprovação dessa aposentadoria, quando a pessoa entra com esse processo para solicitar, gostaria que você comentasse para a gente hoje quais são os tipos de benefícios. A gente sabe que tem aposentadoria, né, que a pessoa vai ficar aposentada, mas às vezes a pessoa se machuca, aí tem os benefícios, aí tem o pensionista. Dá uma explicada pra gente das diferenças disso, Giovana. Claro, são vários os benefícios que o INSS fornece. E além de benefícios, também tem os serviços, como, por exemplo, uma reabilitação profissional. O INSS, ele oferece uma reabilitação profissional, que é um tipo de serviço, não necessariamente é um benefício. Mas, além das aposentadorias programadas, como por tempo de contribuição, a por idade, o INSS prevê um conjunto de seguro para os seus segurados e dependentes, como pensão por morte, auxílio acidente para pessoas que se acidentam e ficam com alguma sequela, auxílio doença, a aposentadoria por invalidez, né, que hoje é chamada de benefício por incapacidade permanente, depois da reforma. Então, são vários os benefícios, salário maternidade, auxílio reclusão, tem uma gama extensa de benefícios que daí a pessoa precisa preencher os requisitos, né, estar contribuindo para o INSS e preencher os requisitos para ter acesso a cada tipo de benefício. Entendi. E assim, Gi, quando você recebe lá no seu escritório, né, ou até mesmo a OAB presta também esse serviço também à sociedade. Como que vocês vão entrar ali na justiça? Qual que é o primeiro passo? É entender melhor a circunstância dessa pessoa, se tá tudo certinho? Como que é o passo a passo até chegar à conta, ou melhor, chegar o dinheiro na conta desse previdenciário, né? Seria isso. Como que é esse passo a passo? Como que é feito o trabalho do advogado até lá? Certo. Primeira coisa, a gente sempre chama o cliente, né, o segurado, para conversar. Então, a gente precisa entender a história de vida. Não existe um passo a passo pronto para o direito previdenciário, porque cada caso é um caso, cada caso tem uma história. E isso é o que me fez apaixonar pelo direito previdenciário. Poder ajudar as pessoas em suas particularidades mesmo, entender a história daquela pessoa, o que ela passou. Porque a depender daquela história da pessoa, a gente vai buscar um tipo de benefício. Então, se uma pessoa, por exemplo, me conta no escritório que exerceu uma atividade rural quando era ainda criança, junto com seus pais, na roça, essa pessoa tem direito a uma verbação de um tempo rural. Isso vai ajudá-la em tempo de contribuição e, consequentemente, vai ajudá-la numa renda maior. É uma realidade do Brasil, né? Visto que o agro é muito forte, né, no nosso Sim, principalmente país. Na nossa região. Então, é muito comum que as pessoas tenham essa história e a gente consegue, vamos dizer assim, ir escavando a história da pessoa para descobrir os direitos dela. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é uma entrevista detalhada da história daquela pessoa para entender quais são os direitos dela. E depois fazer um cálculo para saber quanto tempo de contribuição aquela pessoa tem, separar a documentação, se precisar corrigir alguma documentação, para deixar tudo redondinho para depois pedir no INSS o melhor benefício que ela tem direito. Quem julga esses pedidos? A própria Previdência Social? Isso, o requerimento administrativo, que é uma exigência. Então, precisa entrar no INSS. Antes de entrar na Justiça, a gente precisa entrar no INSS, que é o órgão responsável, uma autarquia federal, que analisa os pedidos de aposentadoria e benefício, seja qual for o pedido,
Hoje, os benefícios, os pedidos, né, administrativos são todos feitos por meio digital. Tanto o INSS, né, o Meu INSS, que é um aplicativo, o site, a pessoa pode, ela mesma pode fazer o pedido, quanto pelo canal telefônico 135 também consegue fazer o requerimento. E aí, esse pedido junta a documentação necessária e é o servidor do INSS que vai analisar o procedimento administrativo. Ele vai ver se está tudo certinho, se falta algum documento, se precisa complementar alguma coisa. Ele pode chamar o segurado para complementar alguma coisa. Então, ele vai analisar o conjunto probatório e ver se aquela pessoa tem direito àquele benefício que foi solicitado. Entendi. E nos casos, essa documentação ela é muito burocrática ou por isso que sempre precisa desse advogado, desse auxílio? Deixar bem claro que não é necessário uma ajuda técnica para o cidadão pedir o seu benefício junto à Previdência. É uma faculdade, ele pode buscar uma ajuda técnica para auxiliá-lo, mas ele mesmo pode fazer o requerimento por meio do 135 ou também pelo site ou aplicativo do Meu INSS, juntando a documentação necessária. É burocrático porque é muito detalhe, né? E cada tipo de benefício tem o seu tipo de documento que tem que juntar. Então, os documentos mais básicos são os documentos pessoais, RG, CPF, comprovante de residência, a carteira de trabalho completa, guias de recolhimento em caso de contribuinte individual. Então, tem que separar os documentos conforme o que vai ser pedido, o que vai precisar de comprovar. Sim. E assim, a gente percebe que em muitos casos as pessoas acreditam hoje no Brasil que tem muito autônomo no Brasil. E aí a pessoa, às vezes, trabalhou a vida toda, não contribuiu, e aí chega nesse período da idade da aposentadoria, tenta entrar e aí começa esse entrave. Parece que vai vir uma luta ali judicial em alguns casos, né? A pessoa fica lutando mesmo, mas precisa às vezes fazer essa contribuição. Você já lidou com esses casos bem complicados que a pessoa às vezes nunca contribuiu, sempre trabalhou como autônomo? Isso dificulta o processo todo, Gi? Sim, é porque assim, sempre a gente tem que ter em mente que a contribuição previdenciária, ela é obrigatória para pessoas que exercem uma atividade remunerada. Então, por exemplo, se eu vendo bolo no pote na faculdade para complementar uma renda da família. Abrir a MEI. Isso mesmo, também pode abrir a MEI. Mas essa pessoa, para a Previdência, ela é um segurado obrigatório. Mesmo que ela não seja regulamentada, se ela não tiver MEI, mas aos olhos da lei, ela é uma pessoa autônoma e ela precisa contribuir como contribuinte individual, dentro daquela faixa, uma porcentagem que eu te falei, entre o salário mínimo e o teto da Previdência, o quanto ela receber de remuneração naquele mês, ela precisa fazer uma contribuição. Então, o autônomo, ele é um segurado obrigatório da Previdência, ele precisa recolher para a Previdência. Então, todos os benefícios da Previdência Social, aposentadorias e benefícios, por exemplo, por auxílio-doença, precisam de qualidade de segurado, que é estar dentro do sistema recolhendo, e precisa de um número mínimo de contribuições para ter acesso àquele benefício, que é a carência. Então, cada tipo de benefício tem as suas regras próprias. Para pessoas que trabalharam a vida toda e não recolheram, existe o benefício assistencial, que embora ele não seja um benefício previdenciário, ele é um benefício assistencial, ele é gerido pelo INSS, gerido e pago pelo INSS, que são para pessoas de baixa renda, deficientes ou idosos. Então, também tem essa opção de pedir um benefício assistencial, mas para a aposentadoria necessariamente precisa ter um mínimo de contribuições para acessar aquele tipo de aposentadoria. Gi, como eu acho que o Brasil, você, especialista no direito previdenciário, olhando de fora é um sistema muito bonito de se ver. O sistema da Previdência hoje no Brasil é um sistema que a gente chama de pacto de gerações. Então, quem está na ativa hoje trabalhando contribui para custear o sistema daqueles que estão afastados ou aposentados. Então, os mais jovens pagam para os mais velhos. Tem do FGTS isso aí, não é? Ou não? Como que é? Mais ou menos isso. Mas a contribuição previdenciária, ela é
à parte, tá? Ela não é do FGTS, é Vem outra descontadinho coisa. ali no Olerite, né? Também vem descontado, é mais um desconto que a gente tem no Olerite, né? A contribuição previdenciária. Então, ela é obrigatória, como eu expliquei para você, mas esse pacto de gerações, a gente pode dizer que é muito bonito, mas também é muito perigoso. Porque à medida que a população vai envelhecendo, né, à medida que as pessoas vão deixando de contribuir, isso pode uma hora colapsar, que é o fundamento que gerou a reforma da Previdência. Eu acho importantíssimo a gente já entrar agora na reforma da Previdência para você comentar para a gente, porque acho que é justamente esse ponto que provoca toda essa reforma, pensando no envelhecimento da população, no colapso que isso pode gerar para as contas públicas. Sim, a reforma da Previdência ela aconteceu em novembro de 2019, por meio de uma emenda constitucional, que foi a emenda 103 de 2019, e a partir de então houve uma mudança significativa nas regras para acesso a benefícios. A principal mudança foi a imposição de uma idade mínima para aposentar. Então, isso foi um mecanismo do governo, né, para tentar equilibrar as contas públicas no sentido da Previdência. Esse foi um dos argumentos, né? Há segmentos de estudiosos que discordam dessa posição, né, por meio de estudos, mas este foi o argumento principal do governo para mexer com a reforma da Previdência, para ajustar as contas públicas, para que o sistema não venha a colapsar. Eles verificam isso a longo prazo ou já começou a dar um certo colapso agora? Isso tem se arrastado, né, nos anos. Então, é verificado isso por meio das contas a cada ano, né? A cada ano tem o orçamento, então a cada ano é feito os estudos, né, projetando. Então, isso veio alertando já faz muito tempo, só que é uma medida muito impopular, por isso que os governos tendem a não mexer muito nisso, mas essa que teve em 2019 foram mudanças significativas e aí gera muita dúvida porque tem muita regra de transição e cada vez mais difícil o acesso. E assim, chama atenção porque tem um período mínimo de contribuição. Por exemplo, no meu caso, eu trabalho com carteira registrada acho que desde os meus 18. Tenho a minha MEI, né? Porque tem as publis. Aí tem que dar nota. Então eu tenho a publi, mas eu tenho meu CLT, né? Que tá na Record. Então, por exemplo, no meu caso, eu vou bater 20 anos de contribuição aos 38 anos. Exato. E aí eu vou ter que ficar até os 62? 65. Até os 65 aguardando minha aposentadoria? 65. No seu caso, se você começou a trabalhar antes de 2019, a depender do tempo de contribuição que você tem... Sim, primeiro registrinho 2014. Ah lá, tá vendo? Então já estava no sistema antes da reforma. Você já não pega mais os 20 anos de contribuição. O seu ainda são 15 anos de contribuição. Mas tem que ter esses 15 anos que são mínimos. Só que, quanto mais você trabalha, maior vai ser a sua renda. Porque o sistema de cálculo da aposentadoria, ele leva em consideração o tempo de contribuição e quantas contribuições. É feita uma média disso. Tem um sistema de cálculo que a cada tipo de benefício é calculado de um jeito. Mas quanto mais tempo você continua na ativa, que essa é a ideia da reforma da Previdência, postergar o acesso à aposentadoria para que as pessoas se aposentem mais no idoso. Tardiamente, né? Seria isso. Para justamente ter que pagar menos. Então, quanto mais cedo a pessoa aposenta, mais o INSS tem que pagar para aquela pessoa. Então, para estimular o pedido de aposentadoria mais na velhice, continuar na ativa, contribuindo para o INSS. E tira uma dúvida, eu já vi isso acontecendo. A pessoa aposenta e às vezes ela recebe o benefício dela e ela continua, em muitos casos, já vi muitos professores às vezes fazendo isso, né? Eles continuam trabalhando, ou seja, acumulando duas rendas. Isso pode estar dentro da lei? Como que é isso? Pode, não tem problema nenhum. A aposentadoria, ela não é causa extintiva de um contrato de trabalho. Inclusive, você pode aposentar e continuar na ativa, a não ser que você seja empregado público, que também que é uma reforma da Previdência, veio com a reforma da Previdência, que daí você é exonerado. Mas, para CLT, pessoas que trabalham como autônomo ou registrado, pode continuar trabalhando, não tem problema.
A única coisa é o seguinte, essa pessoa continua sendo segurado obrigatório da Previdência. Ela continua contribuindo. Continua contribuindo e essas contribuições, em linhas gerais, não servem mais para nada. Para nada, elas vão ser descartadas, elas vão ficar para o sistema. Você não pode reaproveitar essas contribuições. Isso foi tema de uma tese chamada desaposentação, porque muitas pessoas continuam a trabalhar depois de aposentar. Então, a tese era, você recebe a sua aposentadoria, depois de 5, 10 anos continuando a trabalhar, pede uma nova aposentadoria para usar as suas contribuições. Só que essa tese foi barrada no STF e já não é mais possível fazer esse pedido. Entendi. Então, essas contribuições não são mais usadas para nada. São diluídas. Ficam para o sistema do Pacto das Gerações. Entendi, são diluídas ali dentro, ou seja, porque é uma prática muito comum, a gente observa esses profissionais fazendo isso, até mesmo dentro das TVs, já vi cinegrafistas que começam a trabalhar, igual no meu caso, se começa a trabalhar muito cedo, né, o repórter no caso, o cinegrafista, aí acaba aposentando e continua dentro da televisão, né? Então é uma prática muito comum também em outros setores, né? Sim, não tem problema nenhum, não há impedimento legal. A única coisa é que essas contribuições, elas não vão mais servir para nada. Para nada. E eu acho também um pouco errôneo, parece que a gente trabalha para aposentar, né? E dá um negócio assim, porque diminui a renda, né? De uma forma drástica. Sim. Então, eu sei que existem pessoas que hoje no Brasil e a gente foi meio que formulado, vamos fazer a faculdade, vamos construir nossa casa e depois vamos aposentar. Mas hoje você entende que o único método, porque se aposentou, aí dá para empreender, porque, convenhamos, 7.700 no Brasil hoje não é uma realidade muito favorável para um salário, né? Você concorda? Sim, é um limite, né? É estabelecido pela lei, mas dependendo do quadro da pessoa, é um caso que diminui bastante a renda familiar. Então, tem que se planejar, se programar para um tipo de aposentadoria. E cada vez mais, com o avanço da medicina, da ciência, as pessoas estão cada vez mais se mantendo produtivas por mais tempo, né? Ativas, e até isso, né? ativas. É muito importante continuar, né, ativo. Então, assim, a aposentadoria não pode ser um fim, né, em si mesmo, Sim. Um final da vida. Ela tem que ser programada, ela tem que ser planejada, mas cada vez mais as pessoas estão interessadas em se manter ativas. Sim, a gente poderia ter nesse momento, aqui um momento público, já teria alguém de banco aqui para falar sobre uma previdência privada, brincadeira, Giovana, mas eu queria entrar nesse tema com você. O que você acha da previdência privada? Porque ela pode até complementar essa renda no futuro para a pessoa que de fato não quer mais trabalhar, quer viver a vida de aposentado. Porque tem pessoa que quer viver a vida de aposentado. Quer acordar, quer fazer sua caminhada, quer tomar o seu café da manhã, quer cozinhar, depois quer jantar, ou quer trabalhar light, quer trabalhar light. Então, assim, eu acho que se a gente pensar no benefício do INSS, né, da Previdência, e com uma previdência privada, talvez unindo essas duas rendas, a pessoa consegue ter uma renda muito melhor. Essa é o sonho perfeito. É um plano perfeito, né? E quanto antes começar a fazer esse planejamento, procurar um banco, uma instituição da sua confiança, ver os planos, porque a contribuição complementar para uma previdência privada é super importante, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Principalmente com as reformas que estão sendo propostas dentro da Previdência. Sim. Existem possibilidade de novas mudanças? Você, como uma grande estudiosa aí dentro do setor. Olha, agora eu vou dar a minha opinião, né? Porque, assim, são medidas impopulares. Mexer com direito social é sempre impopular para um governo. Então, como teve essa reforma em 2019, eu acho pouco provável que nos próximos anos tenham reformas tão significativas assim. Mas tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível. E assim, essas mudanças, como você disse, acaba mexendo e trazendo... Porque a gente vinha de muitos anos daquela mesma regularidade, né? Do mesmo passo a passo, né? Então, essa mudança, ela acontece, ela é necessária, mas será que agradou todos, né? Será que trouxe uma igualdade para todos
todos esses previdenciários futuros, né? Todos os segurados, o que você acha? Eu posso dizer com certeza que não agradou ninguém. Eu posso dizer com certeza isso. Mas da forma que ela foi debatida, enfim, o jeito que a reforma passou, enfim, tá feito, não tem o que fazer. A gente tem que dançar conforme a música. Hoje tem algumas regras, né? Então tem que sempre buscar o melhor benefício dentro do que aquilo que a gente tem estabelecido. Não tem outro jeito. Ti, como você lida muito com essas pessoas, né, que estão em busca de se aposentarem, hoje qual que é a principal dica para quem está se organizando, né, quem já está começando o mercado de trabalho, quem já está finalizando o mercado de trabalho, qual que é a principal dica diante desse cenário da reforma trabalhista, do novo, né, da reforma previdenciária? Giovana, antes de começar, já tinha me alertado da reforma previdenciária diante desse novo cenário. O que a gente tem que fazer? Muito boa a sua pergunta, Yuri. Eu falo que sempre planejar é a melhor coisa. O conhecimento é a nossa principal arma. Então, o que eu tenho de dica é: busque conhecer os seus direitos. O que você tem de direito? Qual a documentação preciso apresentar para já separar essa documentação? Eventualmente, se eu precisar corrigir essa documentação. Então, a principal dica é conhecer o direito e se planejar. E a gente consegue fazer o planejamento previdenciário, a gente consegue, por meio de cálculos, fazer projeções de contribuições futuras, usando também as contribuições que a gente já tem, para simular rendas e conseguir verificar naquele cenário a possibilidade mais vantajosa para aquele segurado. Então, sempre buscar conhecer o seu direito e planejar a sua aposentadoria. Entendi. Que situação, né? Porque no fim todo mundo vai precisar disso, vai contar com essa possibilidade. Claro, né? Se a gente tem a possibilidade de estar com esse benefício, é algo importantíssimo para a nossa velhice, é o nosso direito. Sim. E é algo que vai trazer uma tranquilidade para a nossa velhice, né? Porque, de fato, né? A velhice chega para todo mundo. Se a gente não tiver com um bom físico ali nos 80, eu pretendo começar a pensar na aposentadoria aí, hein? Será? O que você acha? Uma boa ideia. Eu acho que você tem chão aí para queimar. Vamos continuar. Vamos continuar. E a tua aposentadoria? O que você acha? Vamos. Também tô planejando. Eu já tô. Já começou hoje? Claro, a gente, né, tem que sempre se antecipar. Eu ainda não comecei. Eu confesso que eu já vi alguns planos de previdência privada que eu me preocupo. Eu falo da previdência privada porque eu já vi muito sobre isso. Eu falo, será que tá na hora de começar a pagar? Será que eu deixo um pouquinho mais para lá? Mas eu sei que quanto mais cedo a gente fazer isso, melhor fica pro futuro, né? Sim. É um dinheiro que pode salvar a renda lá no futuro. Porque vai capitalizando. É um sistema diferente, né? Um sistema privado, é um sistema bancário. É um sistema em que você mesmo está contribuindo para si. Pra si, isso. Né? Então, é possível fazer o planejamento para você mesmo. Sim. Entende? Então, quanto antes começar, melhor mais fica. Vantajoso vai ser, sim, mais flexível. Gil, eu já te perguntei sobre isso, mas eu gostaria de entender um pouco melhor as circunstâncias, principalmente como você está como vice-presidente ali dentro da OAB, do Direito Previdenciário. Hoje, visando também as ações que a OAB faz. Recentemente a gente deu na TV uma ação muito importante que vocês fizeram na Zona Norte. Existem hoje... As pessoas estão sem o acesso ao que de fato é de direito delas. Eu acredito que o trabalho da OAB é propagar isso, seria isso? Isso. Eu estou como vice-coordenadora, né, da Comissão de Direito Previdenciário. É uma comissão de advogados que busca se unir, se juntar para estudar o tema, né? Inclusive, a gente vai ter agora no próximo dia 30 de agosto um congresso de direito previdenciário, o 8º congresso que a gente promove lá na OAB. Então, tudo isso são medidas para qualificar os advogados, os colegas, né? Todos nós. E nós, como instituição, também buscamos promover ações de incentivo, de esclarecimento junto à população, para realmente levar informação para as pessoas. Porque, como eu disse, é o que eu acredito. A informação, ela tem o poder de mudar uma vida. Então, esclarecimento, buscar os seus direitos. A gente tem esse foco lá na comissão. A gente sabe que muitas pessoas conseguem ter esse acesso
há um advogado, né, pagando, né, consegue, mas também a OAB faz um trabalho gratuito à população. Também, medidas de educação, né, de esclarecimento da população, também trabalhamos com a Defensoria Pública, então são vários meios de acesso ao segurado. Entendi, ou seja, você está com dúvida previdenciária, basta procurar a OAB, né, é muito importante ter esse acesso, porque às vezes a pessoa está perdendo o seu tempo, né? E às vezes não entendendo tudo que está disponível a ela. Isso, às vezes a pessoa está perdida, então procurando a OAB como instituição, ela vai ter uma lista de advogados especialistas na área que pode ser entregue para essa pessoa, ou mesmo para orientação. Então, assim, a gente está como instituição para ajudar a população. Que legal. Gi, eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente, só pra gente finalizar nosso bate-papo, porque a gente tem visto esse cenário do futuro, né? O futuro. A gente tem a chegada agora das novas tecnologias, inteligência artificial. Pode ser que o trabalho em si, né, a forma de se trabalhar, a gente já tem uma mudança muito grande. A pandemia trouxe isso, home office, né? Estando aí, você acha que com essa mudança do trabalho no futuro, a gente também tem uma mudança dentro da Previdência? Ou você acha que a gente percorre esse caminho dentro desse segmento que está aí? Que está sendo exposto para a gente, seria isso? As mudanças tecnológicas dentro do sistema do INSS de requerimentos já é uma realidade. Então, a gente tem... Hoje, todos os benefícios, eles são requeridos por meio de canal remoto, por meio da internet. Inclusive a análise, a gente chama de robozinho do INSS, que a gente tenta fugir dele. Então, tudo pode ser para o bem ou para o mal, né? Para o bem é porque facilita o acesso e pode ser mais rápido, só que também pode negar muitos benefícios a que teria direito. Então, a tecnologia, a gente sempre espera que venha para ajudar, né? A gente trabalha para que... O próprio INSS já tem surfado nisso, né? Sim, o INSS hoje tudo é por meio digital. Hoje, se eu protocolo um pedido de aposentadoria aqui, um servidor da Alagoas pode analisar o meu pedido. Então, não tem mais o território, né? Todo o território nacional está abrangido. E trouxe mais celeridade para o processo. A visão é essa, né? De buscar celeridade e rapidez na análise do processo. Entendi, mas nem sempre, como você mesmo disse, né? Pode ser que o robozinho do INSS possa falar assim, tem algo errado aqui, mas às vezes não tem algo errado. A gente chama de robozinho porque a gente quer escapar dele, né? Porque da automatização da análise, a gente quer que sempre um servidor analise. Porque deixar tudo para a inteligência artificial, a gente não tem outros meios de debater, né? Porque precisa de documentação e a documentação precisa ser analisada. Com certeza. Gi, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Eu acho que é muito importante a gente trazer, a gente tem trazido aqui dentro do podcast o crime, né? A gente traz também a LGPD, a gente já trouxe, né? Muitas nuances que às vezes ficam tão expostas dentro do direito, mas o previdenciário está aí, todo mundo vai precisar em algum momento. E tem muita dúvida, né? Gera muita dúvida, muita insegurança. É sempre ótimo participar de eventos assim que esclarecem a população. Eu que agradeço o convite. E assim, se alguém quiser tá com alguma dúvida, claro, tem aqui, o pessoal pode comentar, a gente pode repassar, mas como encontrar a Giovana, né, como advogada, ou até mesmo a própria OAB está disponível para fazer esse serviço à sociedade, para as pessoas? Sempre que precisar de ajuda, o cidadão pode procurar a instituição OAB, lá vai ter uma lista disponível de advogados, a pessoa pode escolher um da sua confiança, então é de livre acesso à OAB, vai indicar sempre um profissional. Com certeza. Visto que vocês já fazem essas ações na sociedade para propagar ainda mais a informação, né, eu acredito. Isso, a gente sempre visa isso, levar informação. Que legal. E a carreira da Giovana como advogada, quais são os planos futuros? Continua aí pensando em buscar o conhecimento dentro da área? Claro, a gente nunca pode parar, sempre continuar se especializando cada vez mais para levar o direito da pessoa, entregar com um laço. Para mim, eu falo que entregar o direito da pessoa é entregar o presente com um laço para aquela pessoa. Eu fico muito feliz. Acho que a tua felicidade é quando cai na conta. A minha felicidade é comunicar àquela pessoa que agora ela é aposentada. Então, eu sempre falo, seu João,
trouxe uma boa notícia. O senhor é o mais novo aposentado do pedaço. E aí aquela muda. pessoa fica muito feliz, muito agradecida, e a gente vê essa gratidão realmente, que é de uma forma muito especial. Que Fico legal. muito feliz com esse trabalho. E eu acho que a advocacia também proporciona para vocês esse contato olho no olho, essa proximidade com esse cliente, né, com esse futuro segurado, né? Sim, é muito pessoal, né? Não existe um caso igual ao outro. Então é sempre muito especial, porque muda a vida daquela pessoa. Que legal. Gi, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, né? Quanto advogada, sempre te admirei, te admiro como amiga, como pessoa. E muito obrigado por topar o meu pedido para você estar aqui. Espero que muitas pessoas tenham sido impactadas com essa informação. Depois os cortes estarão disponíveis no Instagram, toda a nossa conversa no YouTube, e eu peço para que você, quando quiser também retornar aqui ao podcast, quiser indicar amigos, está aberto, tá bom? Muito obrigada, muito obrigado, Yuri, mais uma vez. Beijo. E para você que está aí assistindo a gente, muito obrigado pela sua companhia. Tem alguma dúvida? Deixa aqui, ó, nos nossos comentários, mas não esquece de compartilhar o nosso bate-papo aqui no YouTube e siga as nossas redes sociais também. Até o nosso próximo encontro aqui no Lei em Pauta.